Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você vai ver isso, mas eu quero dizer que está começando mais um Explica aí Pastor, e nesse episódio do Explica aí Pastor eu quero estar falando sobre frases, ditados que as pessoas estão dizendo que é bíblico, que são versículos bíblicos e na realidade não são. Vamos aprender? Um que é muito dito é: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Será que isso é bíblico? Será que isso está contido na verdade, na palavra de Deus? Não, né, meus irmãos? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. A própria palavra diz o contrário. A palavra vai dizer o seguinte, lá em Provérbios 29:1. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Ou seja, ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo que por mais que as pessoas tenham uma experiência dolorosa, tenham um momento difícil na sua vida, eles vão encontrar o amor de Deus. Mas aqueles que nunca querem receber a palavra de Deus, a repreensão de Deus, vai encontrar em meio à dor. Não. A palavra vai dizer que aquele que recusa a repreensão, ele vai ser destruído de repente, sem que possa se recuperar. Então essa frase que diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor, está meio estranho. Porque existem pessoas que nem mesmo pela dor se arrepende. Nem mesmo na dor ele vai se arrepender, quanto mais vir a Cristo. Tem pessoas que, quanto mais estão sofrendo, quanto mais estão passando por situações difíceis na sua vida, na sua família, ele não quer vir. Então a Bíblia vai dizer, então é a Bíblia que diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor? Não. A Bíblia vai dizer que aquele que se recusa em receber a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas usam frases, ditados, ditos populares e acrescentam a frase à frente. A Bíblia diz, Cristo nos diz, a Bíblia nos ensina. Não, a Bíblia não ensina que quem não vem pelo amor, vem pela dor. A Bíblia nos ensina que aquele que sempre recusa a repreensão, ele será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Mas também tem outro irmãos, que diz assim, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Você já ouviu isso? Eu tenho certeza que você já ouviu isso, não uma nem duas, mas algumas vezes. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala, e muitos usam esse texto até mesmo com a boa intenção de animar aqueles que estão fracassados, aqueles que estão fracassando, mas é um grande engano, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não. A Bíblia vai nos dizer que o homem tem que ter uma posição na sua vida para ele se levantar e receber a ajuda de Deus. Se o filho pródigo não tivesse tomado uma posição, ele não teria se levantado e voltado à casa do pai. A Bíblia vai nos dizer no Salmo 40 que o salmista vai dizer assim, olha, Deus me tirou de um lago horrível, porque eu confiantemente esperei no Senhor Deus. E aí, irmãos, para a gente não ficar apenas nas nossas palavras, porque é muito bom nós termos algo bíblico, a Bíblia vai nos dizer que não foi, Tiago vai nos dizer, melhor dizendo, que não é Deus que vai se achegar a nós, para que a gente se achegue a nele, mas a Bíblia vai dizer o seguinte, chegai-vos a Deus e ele vos achegará a vós. Ou seja, quando nós chegamos a Deus, Deus se achega a nós. O homem precisa querer se levantar. O homem precisa querer
E a Bíblia vai dizer, para a gente finalizar o cair é do homem, o levantar é de Deus, com um texto que vai nos ensinar tremendamente. Salmo 37, ele vai dizer o seguinte, ó. Ouve aí. Salmo 37, 24. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Ou seja, irmão, o cair é do homem e o levantar também é do homem com a ajuda de Deus. Deus estende a sua misericórdia à nossa vida, mas cabe a nós tomarmos uma posição, porque Cristo não está dizendo o cair é do homem e o levantar é de Deus. Nós temos que tomar uma posição, porque ainda que nós tropecemos, nós não cairemos, pois o Senhor o segura pela mão. Amém? Então o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não tem nada a ver com a Bíblia. Mas também tem um outro que diz assim: o pouco com Deus é muito. Você já ouviu isso? Aqueles homens tá querendo arrancar até a última moedinha da viúva, não quer deixar nada, quer limpar tudo. Ele vai dizer assim: o pouco com Deus é muito. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que o pouco com Deus é muito. Não. A Bíblia fala o seguinte, biblicamente, tá bom, irmãos? A Bíblia vai dizer o seguinte, lá em Provérbios 11, verso 24. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Você já parou para pensar? Quem dá com generosidade se torna rico, se torna mais rico, ou melhor, mas o mesquinho perde tudo. Então o pouco com Deus é muito? Peraí, não. A matemática de Deus é diferente da nossa, irmãos. A matemática de Deus, quanto mais tira, mais acrescenta. Ou seja, quanto mais você dá com generosidade, você se torna mais rico. Não, o pouco com Deus é muito. As pessoas não ensinam a verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus, Ele sabe, Deus conhece, mas não é os ensinos contrários à palavra de Deus que vai nos fazer cair nas ciladas, vai cair no engano. Nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia vai nos dizer que os bereanos estavam ouvindo Paulo, mas eles estavam nas Escrituras vendo se aquilo que Paulo estava falando realmente é uma grande verdade. E assim somos nós. Nós não podemos deixar que tudo aquilo que venha a ser falado como Bíblia, como palavra de Deus, seja. Nós temos que conferir. Nós temos que observar as Escrituras. Nós temos que abrir a Bíblia quando o pregador, o pastor, o profeta, o evangelista, o missionário diz: está escrito em João 2:2. Vai abrir, lê, vê se realmente é isso. Se não for, você aprendeu o correto. E se ele estiver falando alguma coisa errada, você não vai cair no engano. Amém? Nós temos que pensar, tomar muito cuidado, meus irmãos, porque não é isso que vai nos fazer crescer. Crescer é quando nós entendemos que a palavra de Deus é que dá o crescimento para a nossa vida a cada dia, para todo sempre, né? A Bíblia vai dizer, a Bíblia não, olha aí eu caindo, quase caí aí, brincadeirinha. Alguns dizem assim, ó, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Outro hino dizia assim: não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. É um versículo, irmãos? Não, não é um versículo. Mas ele é muito falado pelos pregadores. Os pregadores falam isso.
nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Deus controla todas as coisas? Deus controla todas as coisas. Mas nós temos que pensar que isso não está escrito na palavra de Deus. Não. A palavra de Deus vai nos dizer que Cristo, ele controla tudo. Ele controla todas as coisas. Ele é o controlador da natureza. A Bíblia vai dizer lá em... Vamos abrir a Bíblia. Isaías 40. O 40, 12 é isso. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? E aí ele vai dizendo nos versículos antecessores. Mas a gente tem que pensar uma coisa, meus irmãos. E aí lá no final, no último versículo ele diz: mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças, vão alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Mas a gente tem que pensar uma coisa: ele tem o universo na sua mão e ele faz o que apraz. No entanto, irmãos, nós temos que notar que Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Como nós lemos anteriormente, se nós não nos achegarmos a Deus, ele não se achega a nós. Deus não nos diz: não, eu vou chegar em você porque eu quero. Não. Ele diz que se a gente não se achegar a ele, ele não se achega a nós. Ele morreu por nós, mas ele nos deu a opção de escolhermos o caminho que nós queremos caminhar. E aí a gente tem que pensar, irmãos, que os homens têm, se a gente for ver, hoje em dia as pessoas estão aí destruindo as matas, devastando muitos lugares que eram preservados. Isso não ocorre porque Deus não está no controle. Porque se a gente for pensar, a responsabilidade de cuidar da terra era de quem? Era do homem. E aí a Bíblia, olha eu aí, toma cuidado. Não posso dizer: não cai uma folha da árvore, de uma árvore, se não for a vontade de Deus. Não. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que tomar cuidado. Porque Deus, ele continua sendo o controlador da nossa vida. Deus cuida de nós a partir do momento que nós deixamos ele cuidar. A partir do momento que nós se achegamos a ele. E aí ele se achega a nós. Amém? E aí eu quero finalizar dizendo o seguinte, meus irmãos. A Bíblia, ela é completa. Mas as pessoas tendem a cada dia que passa a quererem acrescentar algo a mais para que as pessoas possam ouvir os seus ensinos, irem às suas pregações, irem às suas igrejas, encherem e ali muitas vezes acabam sendo enganadas porque eles foram para comer pão e na realidade eles não comeram o pão que desceu do céu. Eles comeram pão com fermento levedado. Toma cuidado, toma muito cuidado. Nem tudo aquilo que o pregador diz, aquele pregador que você gosta, aquela pregadora que você gosta diz, será que é verdade? Tomemos cuidado, porque hoje em dia, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que falam, com aquilo que pregam. É bíblico? Eu vou verificar. Seja um pregador, seja um pastor, seja um ensinador, seja um missionário, verifique. A nossa maior arma é a santa e poderosa palavra de Deus. Tome muito cuidado, porque nós podemos ser enganados, deixando as pessoas nos enganar. Esse episódio do Explica aí, Pastor está terminando agora, mas eu quero deixar um recadinho para vocês. Semana que vem vai vir algo novo
para nós pensarmos, refletirmos e aprendermos um pouco mais sobre a Bíblia. E se você tem alguma dúvida da palavra do Senhor e quer deixar aí no comentário, nós vamos ler, estudar e trazer um ensinamento para que a sua vida possa ser edificada pela santa e poderosa palavra de Deus. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe e eu fui!